Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa. Casa de Deus, casa de Jesus, onde aqui nós temos essa grande oportunidade, nessa hora e meia, de poder estar buscando um conhecimento, um aprendizado muito importante, porque a doutrina espírita, ela é rica de informações. Ela traz para nós, meus irmãos, conhecimentos, instruções, orientações para nos ajudar na nossa caminhada lá fora. É a bondade divina, permitindo que os espíritos que um dia habitaram a Terra venham, através dessas mensagens, trazer para nós orientações, esclarecimentos, para servir para nós de alerta, enquanto nós estamos caminhando aqui, para que nós possamos, a cada dia, nos tornar melhores. Trabalhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, buscando na nossa caminhada deixar que Jesus faça parte da nossa vida. Que Deus esteja em primeiro plano todos os dias na nossa vida. E hoje é uma alegria muito grande, novamente nós estamos recebendo o nosso querido irmão César, então, de Barbacena, junto com a sua esposa. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande para a gente tê-los aqui, E ele vai trazer para nós aí as reflexões da noite, que nós possamos aproveitar bastante, Como eu disse, nós já tivemos aí tempo suficiente para cuidar das coisas da terra, das coisas materiais, das nossas necessidades físicas. E agora, meus irmãos, nós vamos cuidar da nossa necessidade espiritual, vamos buscar aí o alimento para a nossa alma, Aquele conhecimento que vai fazer a diferença na nossa vida lá fora, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde estivermos, que vai estar sempre guiando os nossos passos no caminho certo, no caminho de Jesus. E eu convido os meus irmãos agora, quem quiser fechar os olhos, para que nós possamos agora, neste momento, mudar os nossos pensamentos, deixar as coisas da terra lá fora agora, e vamos, meus irmãos, com um pensamento só, levá-los até os planos maiores. E vamos pedir ao nosso querido amado Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da noite, Senhor, que nos concede estar aqui, onde viemos buscar as orientações, os esclarecimentos, aquilo que nosso espírito precisa para caminhar com mais tranquilidade pela face da terra. Nessa noite, nós recebemos o nosso irmão César, que veio da cidade de Barbacena, que percorreu todo este caminho e que vem com muita boa vontade, que vem trazer para nós essas reflexões. Que o abençoe, que o ilumine, que o envolva nessas vibrações, para que o irmão possa trazer aquilo que nós necessitamos na noite. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciar essa humilde reunião dessa noite. Assim, eu falei, é o sábado, Cid falando com eu? É porque eu gravo para eu fazer crítica minha, sabe? Boa noite, gente. Eu gosto do nome do Roncalho, sabe? E a primeira vez que eu fui conversar com ele, eu falei que ele tinha nome de Papa, né? Então, vamos continuar como o nosso Ângelo Roncalho aí. Agradeço a casa pelo convite. E como nós estamos no Setembro Amarelo, a AME e as associações pedem para a gente poder falar sobre valorização da vida, né? E valorizar a vida não é que ela seja
um tio Patinhas da vida, cheio de moedinhas de ouro, para a gente poder gastar à vontade, não é nada disso, né? O Anjo já na abertura já teceu comentários a respeito da gente vir para cá para poder trazer, deixar lá fora as coisas terrenas e trazer para cá as coisas do alto. Não é assim? Então, eu vou fazer um retrocesso um pouquinho aqui. Quando nós começamos a desenvolver o mundo, as indústrias, os países, nós fomos crescendo o olhar para o consumo. E chegou no século XIX, nós que somos, aspas, Maria vai com as outras, fomos nos envolvendo na ideia daqueles que traziam de que religião não está com nada, Deus não existe, né? É que é balela você fazer esse crescimento, essa ligação, esse fortalecimento com as coisas do alto. Ou seja, melhorar, fortalecer a nossa espiritualidade. Não é isso? E, desta forma, esse grupo conseguiu afastar, naquela época, as pessoas das religiões e, consequentemente, o distanciamento de Deus. Com esse distanciamento de Deus, a nossa relação de fé, de ter certeza que o Pai nos envolve, que Jesus veio trazer a palavra correta para a gente seguir, foi ficando para trás. Resultou em quê, gente? Resultou na nossa perda, a nossa bússola parou de funcionar. E nós começamos a trazer problemas, a receber uma desarmonia interior que foi trazendo consequências para a gente do tipo depressão, ansiedade, estresse, essas coisinhas aí que a gente vive, né, que vão trazendo as doenças autoimunes, e depois a gente vai tomar remédios fortes aí, e que não tem, aspas, conserto, certo? Tudo isso. Nesse processo, nós deixamos de lado aquela essência que nós tínhamos de que Deus cuidava da gente. Agora, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? O resultado que foi colhido foi o fim para essa geração da esperança. Vocês conhecem aquela historinha das estrelas que queriam visitar a Terra e que insistiam com Deus que deixasse elas passarem aqui uma noite vendo o que tem na Terra, e encheram tanta paciência de Deus que ele falou assim, anjo fulano de tal, você vai cuidar delas, deixa elas dar um passeio lá, mas vão ter horário para voltar. Aí ele ficou vigiando as que voltavam e Deus perguntou, voltaram todas? Não, faltou uma. Ele falou, qual a cor? Verde. Não, deixa ela lá porque o povo da terra está precisando de esperança. Ela é a esperança. É assim, gente. Nós temos que ter essa chama acesa, porque é o que move a gente. Então, esse processo todo trouxe uma implosão. Vocês já ouviram falar em implosão, né? Vai implodir o prédio tal. Então ele fica em migalhas, né? Quando não erra nas colocações das dinamites. Mas vira uma migalha. É a mesma coisa dentro da gente. Nós ficamos em migalhas. A hora que nós implodimos, pedacinhos nossos da esperança nossa foi embora.
Mas quando a gente explode, o que acontece quando a gente explode? Quando a gente explode, a gente sai soltando saraivada para tudo quanto é lado, não é assim? O que acontece com isso aqui? Fica doido, enlouquece. Por quê? Não tem controle mais. Não é isso? Não é? Estava comentando ali fora com a Cida, né, a respeito de um médico, psiquiatra, falando no Congresso Nacional hoje para o presidente do Senado a respeito do tema liberação das drogas. E ele é totalmente contra. Por quê? Porque ele, incisivamente perguntando ao senador se ele sabia qual era o ganho que o cidadão ia ter em liberar a maconha para uso dele, né, de lazer. Ele falou zero, zero. Porque a dependência vai trazendo tanto desastre nos neurônios, etc., etc., que vai trazer esse problema aqui. E esse problema, ele diz que deságua onde? Na depressão, numa ansiedade crescente, no elevado número de suicídios que estamos vivenciando. Triste notícia esses dias aí, que Barbacena é uma das recordistas de suicídio do estado de Minas. Muito triste. Está entendendo? As pessoas, e não somos só jovens não, porque esses dias para trás, quarta-feira, um engenheiro de 74 anos foi lá para Boa Morte e deu um tiro na cabeça. Está entendendo? É doloroso falar? É, mas nós temos que falar. Nós temos que falar. Nós temos que falar em todos e de todos os aspectos da relação humana, gente. Em 1971, Chico Xavier, questionado no Pinga Fogo por um jornalista que não entendia a respeito do plano espiritual, foi falar do jeito que ele falou. Chico, naquela simplicidade dele, não retrucou e perguntou: Chico, um espírito feminino entra no corpo masculino e um espírito masculino no corpo feminino, e aí vem, ele simplesmente ficou na essência. Qual era a essência? Do homossexualismo. Ele falou: esses irmãozinhos estão vindo para nós aprender a amá-los. Vai chegar um momento que vão ser necessárias leis para protegê-los. 71, 52 anos depois, nós já temos leis diversas com relação a isso. É difícil de encarar? É, gente, mas nós temos que respeitar. Sabe? Estava comentando ontem que um amigo nosso, jardineiro, ele foi fazer um serviço para a gente lá em casa e 10 horas mais ou menos, sentamos para tomar um café e tal. Sentou eu, ele, o filho, e a minha esposa estava chegando e viu o rapazinho lá com a gente, virou e falou assim, falou pro jardineiro: que filho bonito que você tem. E falou: deve ter muitas namoradas. Ele falou: tenho um namorado. Na hora que eu comentei isso lá no salão, que era a outra casa lá em Barbacena, deu um i. Eu falei: gente, ao respeito, porque esse pai entrou, tomou a palavra lá na hora do café nosso e falou assim: César, eu estava perdendo meu filho. Meu filho estava diferente, meu filho estava saindo de casa, meu filho estava. E um dia eu virei para ele e falei assim: nós precisamos conversar. Ele falou: não adianta conversar, porque vocês não vão entender.
Ele falou assim, então vamos sentar e aquilo que nós não entendermos, ele e a esposa, né? Você explica devagarzinho, quem sabe a gente consegue. Aí, pai, eu estou indo embora porque vocês não vão aceitar que eu sou homossexual e estou indo para morar com meu namorado. Aí ele falou, você vai pagar aluguel? Nós vamos pagar aluguel. Ah, e só por causa disso? Tem a casa aí no fundo, eu arrumo a casa, faço uma pintura nela, você vem morar aqui. Traz o rapaz, foi querer saber se trabalhar, aquele negócio todo, né? Ele falou, mas eu posso? Claro, você é meu filho. Acolher, gente. E Deus acolhe a gente a cada momento. As dificuldades vão passar por nós, vão, porque nós moramos num plano, né, terreno de provas e expiações. Nós vamos ter todas as dificuldades inerentes a esse planeta. Todas as dificuldades que nós precisamos modificar para vencermos essa caminhada atual. Porque se nós não aperfeiçoarmos nesse processo aqui, nós vamos voltar para acertar, ajustar os ponteiros. Hoje o relógio não tem nem ponteiro mais, né? Mas vamos ajustar. Tá certo? Então, todo esse processo, quando não existe o acolhimento, nós levamos as pessoas que amamos por um caminho difícil, um caminho das drogas, dos vícios em gerais. Não é assim? É. Bom, nós não podemos dizer sobre o vizinho, porque o telhado nosso também pode receber pedrada e quebrar. Então, todos nós estamos nessas condições, né, de abraçar, de dar as mãos e falar assim, vamos seguir juntos. Porque cada um chora no seu canto, não tem esse ditado? Né? Chora o seu pranto. Então, vamos tocando o barco. Esse materialismo desenfreado que nós vivemos hoje, que, nossa, gente, celular tomou conta. É uma ferramenta necessária hoje. Os bancos estão tudo ali, né, os dados da gente, não precisa nem mais numa prefeitura para pegar aquele cartãozinho para idoso, sabe? No meu caso, assim, tem que ir lá pegar. Não precisa mais, você vai lá no celular, baixa aquele trem, plastifica, coloca lá, pronto, resolve a vida. Mas nós temos que dominar essa ferramenta. Não é ela dominar a gente. Aí, o estudo eu trago para a gente poder também ajudar a esclarecer. Porque nesse mesmo período em que nós vivemos um momento difícil do materialismo e da convicção de que Deus não existe, da convicção de que religião não está com nada, esse negócio todo, a bondade de Deus para com a gente é tão grande que Ele entrega para a gente o que? No final do século, metade do século XIX, o que? A doutrina espírita. Não é isso? E com os conhecimentos e com a situação desenvolvida pela espiritualidade, eu vou traçar 3 pontos. Veio nos dizer que a morte não existe. Quantas pessoas ficam batendo na tecla, lamentando a partida de um ente querido e que não abre mão da situação, entendendo que nós estamos, esses irmãos estão do outro lado, numa paredezinha invisível para os nossos olhos. Esse comunicado é constante. E que nós, como Jesus disse, ouvidos de ouvir e olhos de ver. Certo? Num estudo como esse, eu não sei se eu já falei aqui, mas é bom repetir, que nem sempre são os mesmos que estão assistindo os nossos
trabalhos, os nossos estudos, né? Eu fui fazer um estudo no CEPAS e, no fundo, assim, tinha uma amiga que, depois do estudo desenvolvido, o pessoal foi agradecer, tal, esse negócio todo de encerramento, né? E perguntaram se eu queria tomar o passe. Falei, não, estou querendo ir embora. Aí eu, cadê nada? Aí eu olhei, não tá, tá tomando passe. Então eu vou tomar também. Ficaram eu e o outro colega, 2. Aí fui para a sala de passe e tal, e estou vendo que o passe está demorando. Eu já tinha percebido que o outro já tinha levantado, já tinha ido embora. Aí tocou assim no meu ombro, tudo bem? Tudo bem. Tem certeza? Essa segunda pergunta foi fatídica. Tem certeza? Eu já estava com um problema digestivo, eu acho que já tinha virado transbordado, né? Tem. Você pode esperar lá fora um minutinho? Posso. Aí Nara chegou, sentamos. Vamos embora? Não, o pessoal está aqui, não fala comigo. Vamos lá para a gente ouvir. Aí ela veio, estava sentada no fundo, virou para mim e falou assim, ela que aplicou o passe. Você me viu lá fora, lá dentro, no salão, lá no fundo, vi. Eu estava incomodada. Eu não sabia se eu ficava sentada na cadeira ou se sentava no chão e encolhia toda. Eu virei para ela, mas por quê? Sua filha estava aqui. Eu falei, que bom, hein? Aí ela foi falar alguma coisa para comprovar, né? Ela falou assim, fala para o meu pai que eu estou treinando e que eu estou trabalhando muito e estou feliz. Certo? Essa é a primeira das notificações da doutrina. A morte não existe. Certo? Então, eu estou dando esse depoimento porque num lugar onde tem pessoas que não acreditam nessa essência, certo? Deus está aí para mostrar para a gente que o outro lado é o lado verdadeiro. Nós estamos aqui para melhorar. E o segundo passo está na mensagem que eu recebi ali fora, da questão 921, se não me falha a minha memória, porque a minha memória anda lusco-fusca, igualzinho vagalume, 921, felicidade e infelicidade. Nós refletimos no plano espiritual aquilo que somos aqui. Então, a busca nossa pela felicidade terrena, tá certo? É plausível. Ser uma pessoa do bem, uma pessoa solidária, uma pessoa que partilha. Gente, eu vejo pessoas que têm um guarda-roupa enorme, cheio de camisa. Um dia eu fui falar para uma dessas pessoas, você doa? Não dou nenhuma. Ganhei todas. Não ganhou. O outro que você der vai ganhar. Então, é uma mão aqui, outra mão ali. Né? Eu estava até brincando nesse final de semana a respeito do meu irmão. Eu tenho um irmão que é assim. Tinha um pé bonito de limão rosa lá em casa, na casa da minha mãe lá. Quando chegou agora esses dias, foi buscar limão, arrancou o pé, meteu uma motosserra rasteiro nela e jogou lá para o meio do terreiro. Tinha um pomar que meu pai deixou. Por quê? Não quer que ninguém bata a porta para pedir. Pé de abacateira está deixando morrer. Está entendendo? Eu tenho pena de uma situação dessa, porque é uma pessoa boa, cuida da nossa mãe lá tranquilo, belezinha e tudo, e é complicado, né? Minha mãe tem quase 90 anos de idade, e o pessoal vai ficando teimoso, né? Não sei se eu sou teimoso, mas ele vai ficando teimoso e tudo. Quer fazer as comidas ainda até hoje e tal, beleza, faz. Aí só trem sumindo de casa. Sumindo assim, que ele vai e coloca tudo no quarto. Para ela fazer as coisas, tem que pedir a ele. É assim, gente.
Essa situação de felicidade e infelicidade, para ele pode ser felicidade, para mim não é, para minha mãe não é, para outras pessoas não é. E quanto que a gente pode ajudar? Precisa de uma coleção de armário de camisa? Não precisa, gente. Não é? A gente recebe o pouco e esse pouco vira muito nas nossas necessidades, naquilo que a gente precisa, né? Bom, o terceiro item vem nos dizer que estamos marcados para sermos felizes. Esse marcado para ser feliz é chegar à condição crística. Vai demorar um tempinho, né? Vai demorar um tempinho. Mas a gente vai melhorando através de quê? Das reencarnações que Deus nos permite. Porque a cada momento que você erra, né, a sua consciência, na hora de prestar conta, vai mostrar onde errou e falar assim, meu filho, você vai ser preparado para voltar, para corrigir esses defeitinhos que você fez, cometeu, né? Se você foi assim meio complicado, né, com relação aos outros, maldade, etc, etc, vem as expiações, né? E a situação, gente, esse momento de setembro, tem muitos colegas que fazem estudo que não gostam de falar sobre o tema. A própria casa lá não vai ter nenhum tema alusivo a esse período. Não posso forçar ninguém a falar uma coisa que ela não gosta de falar, né? É do coração. E todo esse momento é aprendizado, é crescimento para a gente. Eu faço trabalho na cadeia. E eu já falei isso aqui, para muitos, as pessoas que estão lá, é aquele lema, bandido bom, bandido morto. Mas nós esquecemos de um detalhezinho. São irmãos nossos. Caem como nós caímos. Alguns caem de uma maneira pior do que a gente. A fratura é múltipla, né? Agora você chega num ambiente daquele e pede uma pessoa ali para fazer uma prece de abertura dos estudos. Ela vem e faz uma prece linda. A maioria deles são evangélicos. Bom, eles são doutrinados dentro da cadeia a ser evangélicos, tá, gente? Mas a gente não chega lá para evangelizar ninguém, a gente chega para falar sobre Jesus, sobre as bênçãos, né, que Jesus traz para a gente em conhecer os ensinamentos dele. E a gente fala a respeito de pegar a Bíblia lá, que eles têm, ler versículo, discutir esse negócio todo, fazer prece, porque vai harmonizando o ambiente, é do jeito que a gente fala para fazer o evangelho no lar. Não é assim que funciona? Não é? Doses homeopáticas. Então, o rapaz fez a prece, tal, fiz o estudo, aí quando chegou no finalzinho, eu faço a prece, aí chegou um, falou assim, o senhor podia incluir na prece para minha mãe? Chorando. Não é chorozinho de lágrimazinha, não. É copiosamente. Aí o outro chega e fala, eu tenho 2 filhos, o senhor pode fazer por eles? Aí o primeiro que fez, porque a gente quando vai, não vai ficar olhando detalhes das pessoas, né? Fica constrangedor. Esse rapaz que fez a prece inicial chegou com o rosto todo machucado, nessa hora eu vi, rosto todo machucado, sabe? Eu podia incluir a minha família? Então, gente, tem os mesmos problemas da gente. Lembra da família, caiu, escorregou. Aí Deus vem e fala assim, meu filho, você errou. Eu vou te dar o meu abraço. Eu vou te dar o meu beijo de misericórdia para que você possa, nessa próxima descida sua, fazer melhor. Vencer essas etapas que você não conseguiu vencer aqui. É isso que o Pai faz.
E quanto nós temos caminhado, né? E quantos abraços nós recebemos dele para nós estarmos fortalecidos e vivenciando dias melhores na nossa vida. Hoje, nós estamos vivendo maravilhas. Com todas as dificuldades que nós temos vivido maravilhas com as doenças, né? Começar a coçar e vai espalhando para o corpo. Não é assim? Se você não levanta e agradece por ter acordado, e você, ao deitar, não agradece por aquele dia vivido com todas as dificuldades, nós vamos ficando mecânicos, autômatos, robôs. Nós não somos robôs. Nós temos sentimentos. Nós sentimos a dor na hora que recebe a notícia de que o irmão suicidou. Gente, dói. Eu tive problemas. Quando eu peguei a chikungunya, foi porta aberta. Na casa da irmã dela ali, da minha cunhada, ela é síndica eu falo que é síndica, mas é síndica do prédio lá em Belo Horizonte, e eu cheguei e senti uma energia ruim. Aí nós subimos, tomamos um café, né? O menino gosta de tomar café, né? Aquele negocinho, né? Não é isso, Cida, que você falou? Aí, o que aconteceu? Eu falei, o que está acontecendo? Ela estava com a cara meio fechada. Ah, não te conto. Essa madrugada foi terrível. Foi terrível? Foi. O namorado da vizinha do lado, que ela tinha terminado, tentou entrar no prédio e suicidou na porta do prédio. Gente, aquilo mexeu comigo. Aí mais à tardinha, a menina que era namorada do rapaz, eu fui falar com ela que precisava de fazer preces para ele, etc., porque ele suicidou com raiva dela. E beleza. Ela desdenhou sair meio chateada, mas não estão aqui para mudar ninguém, né? E fui, peguei o celular, o filho de um médico em Barracena tinha suicidado. Isso mexeu comigo. Terça-feira ela estava com sintoma da chikungunya. Está entendendo? É oportunidade, gente. As doenças chegam nesse momento. Você abre caminho. Já está no diagnóstico, no DNA nosso, né? Aí facilita. Facilita. Então o Pai está aí dando um abraço na gente, o beijo de misericórdia, do jeito que está no texto aqui, para a gente vir para cá e vencer essa etapa. Vencer esse caminho. Estou longe não, tá? Vou passar da hora não, viu? Bom, por que isso, gente? Porque Jesus veio trazer para a gente o quê? A essência que Jesus trouxe foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar, gente, é entregar. É você falar assim: meu irmão, minha mão está aqui, meu braço está aqui estendido, pode segurar que nós vamos juntos. Né? Se não quiser, não tem problema. Mas eu vou estar me ligando contigo, através dos meus pensamentos, através das minhas orações e tal. Porque tem pessoas também que não gostam, gente. Tem pessoas que têm uma idade avançada que não tem um amigo. Vocês acreditam nisso? Tem. Tem pessoas que não gostam de relacionar. Mas você tem que respeitar. Não é? A vida, a gente vai aprendendo. O sofrimento faz parte do nosso crescimento, né? Porque esse renascer e renascer é interessante, porque nós vamos buscando o quê? O aperfeiçoamento nosso. E o Jorge Elahá fala num material parecido sobre valorização da vida, que a hora que o planejamento, né, começa em processo de execução, com o neném desenvolvendo no útero e tudo, né, que a gente, ali o espírito ainda não tomou conta, né, do corpo como um todo. Até os 7 anos, a primeira infância, a criança vai tendo contato com o plano espiritual, porque ainda essa camada não foi
fechada, né? Vamos dizer assim, as memórias ainda são vivas, né, para esse espírito. Aí chega o período de adolescência, puberdade, esse negócio todo. Aí começa os atritos, porque na adolescência vem o quê? O embate, né? Para poder ocupar o espaço, falar, eu existo, então eu estou aqui. Aí o pai e a mãe, eu também existo, eu estou aqui. Não, mas o seu lugar está errado, não é aqui não. E começa esse embate. Esse embate é o crescimento desse espírito. E segundo o Elahá, esse jovem que está nesse processo é igual conjunto vazio. Não tem nada. Ele está começando a aprender. Aí chega a puberdade. Esse período é a hora que o espírito toma conta da parte hormonal. Toma conta das glândulas endócrinas nossas, né? E vai aí se instalar. Aí está por completo. Aí fala assim, não, eu não gosto desse corpo, o meu nariz é assado, eu estou muito gordo, eu estou muito magro, meu peito é assim, meu peito é assado, que feiura, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, eu não tenho cabelo. Não é? Esse período é o período que nós vamos começar a construir um lado negativo dentro da gente, que é a explosão que eu falei lá atrás, que é aquela situação que a mente vai ficando cheia e o coração vai ficando vazio. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque no momento em que essa mente enche, ela começa a trazer coisinhas que não vale a pena ser discutido. Né? A gente tem que ter o quê? O embalo de falar assim, meu filho, você é a razão da minha vida. Eu te amo. Então você vem morar comigo, continua morando comigo, traz a pessoa que você ama para cá. Mas tem pessoas que recebem esse acolhimento, mas ainda querem chocar. Aí fica complicado. Está entendendo? Por quê? Na hora que quer chocar, quer falar assim, você não fez a sua parte. Mas não conhece os detalhes do não fazer a parte. Certo? Mas o que nós temos que fazer numa situação dessa? Ama, serve e passa. Porque se você bater na tecla, contrariando aquela ideia, não vão chegar a um denominador comum. Não vão chegar num acordo. Então, fica quietinho no seu canto, reza por essa pessoa, e um dia o tempo vai dizer, vai despontar a verdade nesse processo. Isso, gente, são problemas que acontecem, muitos deles, no desfazimento da família. De filho ficando contra pai, esse negócio todo. E esse processo envolvendo essas pessoas, esses espíritos, vão lá em cima na hora da prestação de contas. Porque as dobrinhas da consciência nossa, para a gente aqui, ela existe, mas para lá ela não existe. Certo? Então elas vão aparecer. E lá, desnudado, nós vamos ficar com vergonha. Não é? Por que eu fui tão arrogante? Por que eu não fui compassivo? Por que eu não tive, né, o amor estendido naquele momento? Etc, etc. Nós caminhamos para um momento em que nós precisamos fortalecer a cada dia
esse laço que quiseram desfazer lá atrás, com a quebra da ideia da nossa ligação com Deus, dessa fé de que eu posso pedir que o Pai vai me ouvir. Ele vai ouvir. Às vezes você não está necessitando naquele momento, mas no momento certo ele vai falar assim: meu filho, aquilo que você me pediu lá atrás está sendo dado aqui, porque aquele momento você não estava apto a receber. Assim, gente, nós vamos construindo amizades, nós vamos construindo laços, nós vamos fortalecendo esse amor nosso que é incipiente, né? E a luz que nós carregamos aqui, e o salzinho que a gente tempera a vida, vai temperar não só a nossa, como daqueles que estão conosco. Então, esse estudo envolve os ensinamentos de Jesus de todas as formas, seja na figueira seca, seja nos bons frutos, né? Seja no sal da terra, seja na luz do mundo, seja em qualquer ponto que Jesus trouxe para a gente, que está registrado lá nos evangelhos, e que nós devemos desenvolver dentro dos nossos lares, nos nossos encontros, porque muitos têm vergonha de falar sobre Jesus. E nós não temos que ter vergonha, não. Esses dias para trás eu fui passar uma mensagem e no término da mensagem eu coloquei: que Jesus abençoe vocês hoje e sempre. Aí comentei com a minha esposa e falei assim: agora eu posso falar de Jesus. Por quê? A pessoa que está recebendo a mensagem, ela é descrente, certo? E uma pessoa que nós gostamos muito, que era o nosso genro. E agora, esses dias, nasceu o outro filhinho dele, e o nosso neto está radiante. Toda hora ele lá pega o neto, o irmãozinho. Está entendendo? Mas a menina com que ele casou é também espírita. Aí eu falei: agora eu posso falar de Jesus. Porque de qualquer forma, a relação humana vai mudando, vai moldando as pessoas de uma forma tal que ela abre mão daquela descrença. Entre crença e descrença, tem até histórias a respeito, né? Você vai cedendo o campo. E à medida que você vai cedendo o campo, você vai se interessando por aquele tema. E você se interessando pelo tema, você vai abrindo o seu coração para uma nova realidade. Não é assim? Então, o caminhar nosso é muito bonito. E nós temos que valorizar cada segundo que nós estamos aqui. Tem problema? Tem. Tem alguém que pode me ajudar? Tem. Tem, gente. Tem. Basta você estar disposta a abrir. Porque tem ouvidos, tem muitos com ouvidos apurados para poder receber e às vezes ficar calado o tempo todo. E só no olhar você já percebe que a pessoa está interessada em continuar te ouvindo. Esse ato que a gente desenvolve, que é o atendimento fraterno, como que auxilia, gente? Como auxilia? Mas para isso, nós temos que ter a sensibilidade de estar sendo receptivo daquela dor que aquele irmão passa. Eu citei no início que as pessoas têm o medo da perda, não sabem digerir essa situação.
Nós conhecemos uma família numa viagem que nós fizemos. Estava a mãe, a filha, e a mãe relatando para minha esposa que teve 3 perdas assim em pouco tempo. Uma do marido, uma irmã que teve uma morte súbita e a mãe já de idade, né, já no processo quase vegetativo e tal, beleza. A minha esposa virou para ela e falou assim, ela não comentando sobre a nossa filha, ela falou assim, eu não tenho coragem de falar sobre essas minhas perdas do jeito que você fala. Parece que, né, não liga, né? Não, porque você tem que saber, tem volta. Certo? Aí ela, o que te trouxe raiva em relação a essas 3 perdas? Ela falou, a cuidadora, porque ela me pediu na justiça 250 mil de indenização. Então, ela não percebeu que o olhar dela mudou para outra situação. Saiu das mortes do lado de cá e foi para a briga na justiça do lado de cá. Certo? Como que Deus fez esse giro nela? Ela nem percebe, é isso que a gente não faz. Certo? E eu fiz uma pergunta para ela assim, seu marido, ele teve câncer. Antes de ter a doença, como que ele era? Agitado e ansioso. E depois, quando ele descobriu a doença? Mudou. E terminou tranquilo, em paz. Aí eu virei para ela e falei assim, católica? Falei, o que significa isso? Ué, não sei. É assim, gente, é o preparo dele para ir para o mundo espiritual. Ele estava limpando, através dessa doença, todos esses requisitos dele. E aí, e melhor para lá. A doença, a dor traz isso para a gente. Ou muda. Ou a gente vai ficar lamuriando isso. Lamuriando vai valer a pena? Não vai. Então, gente, esse mês de setembro, não só o mês de setembro alusivo, mas que a gente seja compreensivo, caridoso com aquele que está do lado. Porque muitos chegam para a gente com uma vontade enorme de falar, de se abrir, e muitas vezes nós estamos fechados no mundo nosso e nem percebemos isso. Essa condição é que a doutrina espírita traz para a gente. Porque através desse preparo, desse teste sensível que a gente vai tendo e desenvolvendo, a gente vai percebendo que dentro de cada coração existe uma bombinha pronta para explodir. Tem um documentário no Netflix que traz sobre longevidade e uma pessoa, um estudioso, foi fazer visita a esses países e começou por Okinawa, é uma ilha ao sul do Japão, das diversas ilhas do Japão, baixinho, que tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos. Esse estudo foi no final dos anos 90. E lá nesse período tinha mais de 100 pessoas com 100 anos de idade, mais de 100 anos de idade. Enquanto que nos Estados Unidos tinham 20. Aí foram verificar por que eles tinham esse processo de longevidade. Primeiro, pelos problemas de guerra que eles passaram fome. Então foram buscar alternativa no mar, foram buscar alternativa na terra, etc. E lá não tem um caso de diabetes. Certo? As pessoas trabalham com mais de 100 anos. E tem uma siglazinha deles lá que chama Ikigai. I-K-I-Gai, G-A-I, que é traduzido para nós aqui, né? E antes disso tem o seguinte, os grupinhos que moram próximos, eles montam realmente um grupo.
E esse grupo abre mão de quê? De determinados recursos para ajudar outros. Ou seja, eles montam uma poupança ao longo da vida, porque o dia que um daqueles precisar de um auxílio médico, de um isso, de um aquilo, eles têm desse recurso condições de fazer essa ajuda. Pensar no outro, né? Abre mão. Segundo, trabalham a terra, trabalham coisa, tal, manual, tudo. Eles não param. E o Ikigai, o que é? Ikigai, gente, nada mais é do que o desenvolvimento dos nossos talentos. Um gosta de tocar flauta, outro gosta de tocar uma rebeca, outro gosta de não sei o quê, outro gosta do jardim. É o gostar. É colocar para os outros o amor que ele traz aqui dentro. Então, através de uma música, através de uma dança, através de uma beleza de um jardim, através de um trabalho manual que ele sabe fazer. Isso é lição para a gente poder colocar na nossa comunidade, no nosso entorno, a beleza que a vida nos traz e que nos dá. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado pelo acolhimento.